Já estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. A gente continua falando de política. O programa hoje, bem recheado de política. Está conosco aqui o Carlos Gomes. Ele é porta-voz da Rede Sustentabilidade. É como se fosse o presidente regional do partido. A Rede é um partido diferente, um partido novo, que tem uma nova visão da política, claro, ainda com alguns elementos do sistema político brasileiro, até porque é um partido que precisa estar de acordo com as regras. Mas, Carlos, agora vai acontecer o encontro da juventude do partido da Rede, né? E a Rede tem sido muito fustigada nos últimos tempos, tem aí a figura da Marina, e você que teve um bom desempenho nas eleições municipais, sempre provocada a entrar no debate. Como é que vocês estão se posicionando diante dessas provocações? Com muita naturalidade. Eu acho que a gente tem um método muito equivocado de discutir sempre nomes, e nunca discute uma proposta, um programa, nunca se discute de fato os problemas da cidade, do estado ou do país e, por consequência, propostas. Então, a gente tem buscado fazer uma outra caminhada, que é primeiro discutir quais são os problemas, os nossos desafios, a partir disso consolidar um programa e, a partir disso, a gente tem algum nome que possa representá-lo. Mas, ao invés de a gente pautar nomes em detrimento de um programa, a gente está priorizando discutir a cidade, o estado e o país, e a partir disso a gente tem uma candidatura. É uma lógica meio que inversa, né? A política tradicional. Então, o Acre, essa proposta de terceira via, novos caminhos, ela alcança um êxito muito pequeno ou relativo diante do contexto político de forma geral. Ainda assim, vocês acreditam? Sim, eu acho que a falência política que a gente vive, esse congresso aí arrolado em corrupção, a presidência da República diuturnamente sendo acusada de vários crimes, enfim. Eu acho que a forma tradicional de fazer e operar a política já mostrou os vícios e os equívocos que têm nos levado aos retrocessos econômicos, político, institucional, social, das diversas magnitudes. E inverter essa lógica talvez seja um caminho para a gente superar um pouco dessa crise que está colocada. Então, enquanto os partidos da política tradicional estão trabalhando nomes e não propostas, eu acho que o exercício da nossa geração é trabalhar propostas. E a partir de propostas a gente pode apresentar um nome para dar sustentação a essas propostas que a gente vai ter elencado para o Estado. Na verdade, por ser uma iniciativa nova, né, dentro da política brasileira, é óbvio que as coisas vão sendo ajustadas, vocês vão construindo o seu espaço, encontrando o seu lugar e fica muita coisa em aberto. O que eu quero dizer com isso? Que para o eleitor, o homem médio, comum, a Rede é uma coisa ainda que não foi absorvida, não foi compreendida, não foi entendida. É um partido, é uma ONG, é um movimento. Como é que vocês encaram esse desafio de chegar às massas? De fato, tem essa inquietação por parte de alguns setores da sociedade, mas eu acho que a nossa preocupação ela deve ser em pautar, Rogério, uma outra forma de fazer política, sabe? Talvez seja esse nosso desafio de atingir esses setores de que a Rede é um movimento, é um partido, não é uma ONG, mas se dispõe a ter uma caminhada diferente. Se fosse para ser mais do mesmo, não faria razão de existência a minha candidatura no passado com Gabriel ou a nossa forma de organizar o partido no Acre e no Brasil. Talvez seria mais interessante a gente estar dentro de um arranjo da situação ou da oposição tradicional. E eu gosto sempre de fazer essas duas separações porque nos consideramos uma oposição, mas não dos modos da oposição tradicional, né? O que eu avalio muito positivo é o fato da Rede estar conquistando o seu espaço e se mantendo dentro dele, sem recuos, sem abrir concessões, quer dizer, e de fato se tornando uma terceira via, uma alternativa. Prova disso foi o seu desempenho nas últimas eleições, que eu já citei. Possivelmente terá um desempenho ainda melhor nas eleições do ano que vem. Vai ser candidato? A gente recebe vários convites e eu fico muito feliz e muito grato do reconhecimento das pessoas, Rogério. Eu não tenho idade para disputar governo, Senado, ainda que as pessoas instiguem para eu fazer essa disputa, eu fico muito grato, obviamente. Talvez eu seja candidato a deputado estadual no próximo ano, mas isso ainda a gente está conjecturando, escutando ainda as pessoas, construindo, né, as nossas propostas para, a partir disso, definir de fato se seria ou não candidato na próxima eleição. Vamos falar um pouco desse encontro que acontece sábado agora, né? O encontro da juventude, vai estar presente a Marina Silva, a Heloísa Helena também. Sim. Qual vai ser a pauta desse encontro? Nós temos uma plenária da Rede no Acre,
pela parte da manhã, que começa às 9 horas, será no auditório do Hotel Holiday Inn. E é bem interessante, Rogério, porque nós lançamos a nossa pré-candidatura dia 23 de julho de 2016 e um ano aproximadamente depois, a gente reúne no mesmo espaço grande parte das pessoas que estiveram nesse início da nossa campanha passada para fazer uma plenária para discutir a conjuntura local, os desafios do Estado do Acre e do Brasil. E, obviamente, refletindo quais serão os próximos passos que a rede, enquanto partido, enquanto movimento, estará trilhando aí para contribuir possivelmente na próxima eleição. Então, pela parte da manhã, a gente tem a plenária que começa às 9 horas. Eu aproveito para fazer o convite para as pessoas, quem tiver interesse em conhecer a rede, em construir outros caminhos, 9 horas da manhã no auditório do Holiday Inn, aqui no centro mesmo. E pela parte da tarde, das 13h30, nós teremos o Encontro Estadual da Juventude em Rede no Acre. Diante do cenário de incerteza que o Brasil enfrenta hoje, não dá para fazer muitos prognósticos para a eleição do ano que vem. Por exemplo, reforma política, né? Quer dizer, está em aberto, tem chance de mudanças, eu diria até radicais, mas como é que isso pesa nas decisões da rede hoje? Quer dizer, se acontecer, por exemplo, o fim das coligações, vocês têm espaço para coligação hoje? Qual é a visão de vocês? A gente tem dialogado com alguns partidos que estão fora aí da órbita da Frente Popular e da oposição tradicional, mas é desafiador, porque quando você se propõe a construir uma aliança pautada em propostas, não atrai. Porque a lógica da política tradicional, vil, suja, que nos levou ao caos que a gente vive, é negociar o Estado, que ainda nem se ganhou, mas já se negocia o Estado, é oferecer vantagens e dividendos a partir de um resultado eleitoral, quanto tempo de TV o meu partido vai levar para que eu possa te apoiar. Então, esse tipo de política de aliança não é interessante para a gente. Então, a gente trabalha com o horizonte de ter candidatura própria, chapa completa para estadual, para federal, e aí tem a possibilidade de aprovar o distritão, aí a reforma política no Congresso Nacional, com a reforma eleitoral, e aí com essa configuração do distritão, os mais votados são os eleitos, o que muda, né? Sobretudo a lógica da disputa de todos os partidos, sem dúvidas. Mas independentemente de ser aprovado ou não essa proposta que está tramitando, eu acho que ela é o mais delicado que muda a disputa do próximo ano. Eu acho que é organizar a casa, preparar propostas e botar o bloco na rua. Bem, o histórico da rede está muito associado à figura da Marina, né? E a Marina teve origem política no PT, nos movimentos sociais, na esquerda, e, eventualmente, ainda se associa a rede, à esquerda, a uma espécie de plano B do PT. Como é que vocês lidam com essa situação? A gente tenta superar isso, Rogério. Há um maniqueísmo barato de que demoniza e, no outro campo, endeusa outros setores, né? Você tem aí dentro da política tradicional a direita, a esquerda, o bem, o mal, o céu e o inferno. Quando, na verdade, se você analisa a história da política e a história do Brasil, você tem os fundamentos macroeconômicos que tem o viés neoliberal na gestão do Fernando Henrique Cardoso, que possibilitou a estabilidade econômica para que o governo Lula pudesse avançar na política de transferência de renda. Então você tem uma política neoliberal de sustentação econômica para que isso depois fosse utilizado para transferência de renda. E não se faz essa discussão efetivamente de que é possível convergir campos e propostas de aspectos ideológicos diferentes para uma pauta em comum. Quando a gente analisa de fato a prática institucional dos governos, concessão de créditos, ainda que, vamos pegar o governo Lula-Dilma, concessão de créditos, capitalismo de amigo a partir do BNDES. Então a gente teve várias medidas do ponto de vista econômico que não tinham um alinhamento de esquerda, tinha um alinhamento liberal e neoliberal. Na verdade foi uma ideologia de conveniência, né? Então, essa discussão simplória que você tenta rotular as pessoas, partidos, para ou demonizar ou, enfim, torná-los santos, é uma concepção que tem que estar superada da política. E esse debate vai continuar, tanto lá na plenária, quanto com a Marina Silva, que eu espero esteja aqui no programa ainda essa semana, porque ela vem ao Acre, né? Vem sim. Marina está chegando, ela vem aqui prestigiar a TV Gazeta, como sempre, estará aqui batendo um papo com você também sobre os desafios do Acre, um pouco da nossa plenária e do Brasil. Muito bem, muito obrigado, Carlos Gomes, e boa sorte aí na sua iniciativa como político, porque acho que, acima de tudo, você contribui com o debate, fortalece a democracia e abre espaço para novos horizontes na política. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. E fica o nosso convite, sábado,
às 9 da manhã, no auditório do Holiday Inn. Gazeta Entrevista faz um intervalo, daqui a pouco a gente volta. É só um instante, até já.